Olá, pessoal. Então, na aula de hoje, nós vamos ver como calcular a derivada de uma função quando nós temos um quociente, ou seja, uma divisão. Nesse caso, eu vou chamar o numerador de u e o meu denominador de v. Vou chamar de outras duas variáveis só para a gente escrever aqui como que eu calculo ou como que eu defino a fórmula dessa derivada do quociente. Então, eu tenho uma função aqui, foi chamada uma função y, um f de x, e eu tenho uma função u dividida por uma função v, ou uma função quociente. Como que fica a fórmula da derivada, então? Eu vou pegar o meu denominador, que é v, vezes a derivada do numerador, então, v vezes a derivada do numerador, que é u', menos a função, a parte que eu tenho no numerador, vezes a derivada de v. Então, eu sempre vou pegar denominador, multiplico pela derivada do numerador, menos numerador multiplicado pela derivada do denominador, e vou dividir isso por v ao quadrado. Então, vou dividir os termos aqui por fazer uma divisão por v ao quadrado. Essa é a fórmula da derivada para quociente. Então, quando nós temos uma divisão. Então, agora eu vou aplicar a fórmula. Então, eu tenho minha função f' de x, que é a derivada que eu vou calcular, igual. Vou pegar, então, inicialmente, o que eu vou utilizar? A função, a parte que é o denominador, que é a função v, x ao quadrado, vezes a derivada de u. Então, vou calcular aqui. Quem é meu u? O u eu chamei o que está no numerador. Qual é a derivada de 2? Derivada de uma constante é 0. Então, vezes 0. Menos a minha função u, que eu tenho no numerador, que é 2, função u, vezes a derivada de v. Então, vou colocar aqui do ladinho. Quem é v? V é o denominador, que é x ao quadrado. Então, x ao quadrado. E o v', que é a derivada, vai ser 2x. Lembram aqui para derivar? X ao quadrado é derivada da potência. Passa o expoente multiplicando e diminui 1 da potência. Então, vai passar o 2 multiplicando e vou diminuir 1 da potência. Então, 2 menos 1 vai dar 1. Então, vezes a derivada, que é 2x. E isso tudo dividido pela função v, que é x ao quadrado. Então, eu peguei a função v, que é o denominador, e elevei ao quadrado. Essa é a derivada. Então, aqui só para lembrar, ó, essa primeira parte que nós temos aqui, nós pegamos a função v, multiplicamos pela derivada de u, que é u', menos a nossa função u, e multiplicamos isso aqui pela derivada de v. E aqui no denominador nós temos a função v ao quadrado. Essa é a fórmula. Para resolver isso, agora eu vou multiplicar. X ao quadrado vezes 0, isso aqui vai dar 0. Vai sobrar só esse segundo termo. Então, vai ficar f' de x, esse primeiro termo deu 0, porque está multiplicado por 0, menos. Agora, nós temos o 2 vezes 2x, então 2 vezes 2x dá 4x, dividido por x ao quadrado. Potência de potência, a gente multiplica os expoentes. Então, 2 vezes 2, 4, vai ficar x na quarta. Aqui ainda nós podemos simplificar, então vai ficar menos 4. Se eu tenho aqui um x na 1 e aqui eu tenho um x na quarta, se ele é elevado, não, eu posso simplificar esse 1x aqui com 1x da quarta, sobra 3. Vai sobrar, então, um x ao cubo. Essa, então, é a derivada da função quociente que nós tínhamos ali. Eu vou mostrar para vocês aqui uma outra forma de resolver, organizando a função inicial de uma forma um pouco diferente. Então, nós tínhamos lá que a nossa função f de x é igual a 2 sobre x ao quadrado. O que eu posso fazer antes de começar a resolver? Como eu tenho só um termo no denominador e ele tem uma potência, eu posso passar esse termo multiplicado aqui no numerador. Então, vai ficar 2x e eu troco o sinal do expoente, certo? Então, sempre que a gente faz a inversão de uma fração, nós trocamos o sinal do expoente. Então, ele era x ao quadrado no denominador, passei ele para o numerador, ele vai trocar o sinal. E agora, nós transformamos, então, uma função quociente numa função potência. Basta eu aplicar a fórmula da potência. Então, f' de x igual. Quando eu tenho uma função potência, ela é uma função do tipo, então, y igual a 1x na m. Quando eu calculo a derivada dela, eu passo o expoente multiplicando e diminuo 1 da potência.
Então, foi isso que eu fiz aqui. Passo o expoente multiplicando e diminui 1 da potência. Então, se eu passar o expoente multiplicando aqui, vai ficar... Esse menos 2 vai multiplicar esse 2 aqui, vai ficar menos 4x. E eu vou diminuir 1 da potência. Então, é menos 2 menos o menos 1, vai ficar x na menos 3. Como a minha função eu tinha um expoente positivo, eu posso voltar esse x na menos 3 aqui para o denominador trocando o sinal dele, lembra? Se eu inverter uma fração, eu troco o sinal do expoente. Então, vai ficar menos 4 dividido por x ao cubo, que é exatamente o mesmo resultado que nós obtivemos calculando pela regra do quociente. Então, ou eu aplico a regra do quociente, ou eu organizo a função primeiro, transformo em potência, e daí aplico a fórmula da potência.